Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Boa noite então, a todos aí. Então, da forma como fiz nas outras web aulas, né? Gravar essa daqui, também deixar disponibilizado para vocês. Na aula passada, eu abordei sobre a situação de aprendizagem 2. Até aqui, pessoal, queria ouvir de vocês aí, como é que tá? Vocês estão... Tá tudo ok aí no decorrer do curso? Vocês estão conseguindo absorver o conhecimento aí tranquilo? Tem algo assim que é extremamente complicado aí, que é difícil? Vocês querem ter uma coisa, falar mais, aprofundar as situações de aprendizagem? Tá tudo certo aí, pessoal? Tudo ok? Ô Anderson, boa Pode noite. falar. Opa, boa noite, Baltazar. Tô tendo dificuldade com as primeiros exercícios. Eu tô embaraçando tudo, fiz umas contas aqui, mas embaracei tudo. Mas é mais na dificuldade das contas mesmo, ou Baltazar, ou é no conceito em si da parte elétrica de circuito, leitura de circuito elétrico? Não, é no começo da conta mesmo. Fiz ela tudo errado. Certo. Vamos fazer o seguinte, Baltazar. Eu vou falar então aqui da situação de aprendizagem 3. Aí a gente volta lá para a SAP 1, certo? Certo. A gente faz uns exemplos aqui para a gente faz uns exemplos aqui então para facilitar aí, certo? Então Certinho. aqui, pessoal, vou compartilhar então a tela aí, vou mostrar então para vocês a situação de aprendizagem 3, correto? Então vamos lá. São duas formas, eu vou primeiro aqui então, pessoal, pelo conteúdo do curso. Então tem a tela aqui, né? Então eu vou na terceira, que aqui no lado esquerdo, né? Então conto lá a primeira situação de aprendizagem, segunda, terceira. Essa daqui chama quente, problemas à vista. Deixa eu ampliar a tela aqui. Isso. Aí a gente vai. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, André. Verifique a temperatura dos cabos de alimentação do motor do moinho de PVC, por favor. Então, tudo bem. Marcos, constatei que estes cabos estão aquecidos. Isso é normal? Claro que não. Esses condutores não devem estar nessas condições e podem, neste caso, causar um incêndio. E o que vamos fazer? Precisamos, num primeiro momento, identificar as causas desse aquecimento para, posteriormente, determinar, então, possíveis soluções para esse caso. Então, para avaliar essa situação, primeiramente, irei relacionar os equipamentos necessários e suas características, apontando também sua finalidade, justificando minhas escolhas. Assim que você concluir essa lista com instrumentos de medição e ferramentas, farei algumas medições. Pronto, 20 minutos depois, né? Pronto, agora você já pode realizar as medições nos cabos de alimentação do motor do moinho de PVC. Muito bem, assim que terminar a tarefa, eu voltarei. Então, aqui está a lista de medições. Temperatura dos cabos está em 83 graus Celsius. A tensão fase com neutro, 216 volts. E o diâmetro dos condutores, 10 milímetros quadrados. Método de referência para instalação, A1. Então, com essas informações, farei uma relação dos métodos de instalação dos condutores de acordo com a NBR 5410, bem como descritivo sobre eles. Além disso, acrescentarei informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. E o que eu posso fazer enquanto isso? Verifique a potência nominal e o fator de potência do moinho no catálogo do fabricante. Então, lá, 20 minutos depois, aqui estão as informações referentes à potência nominal e o fator de potência do moinho. Então, a potência nominal é de 13.300 watts e o fator de potência é aproximadamente 0,89.
Agora, com esses dados, posso identificar o problema na instalação do equipamento e apresentar informações convincentes que provem a minha teoria. Assim, farei os cálculos necessários e apresentarei uma sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores. Depois de tudo isso, farei as modificações necessárias. Bom, então a primeira etapa aí, né, pessoal? Cara aluno, vou só já diminuir aqui, já colocar normal. Então vamos lá. Cara aluno, você agora precisa ajudar o André a resolver a situação. Portanto, desenvolva as atividades propostas nas etapas que estão descritas nas telas a seguir. Se precisar de algum auxílio, não deixe de entrar em contato com seu tutor aí. Boa sorte. Então, a primeira etapa aí, pessoal, em um arquivo eletrônico de texto, né, elabore uma lista dos equipamentos, suas características e finalidades necessários para identificar o problema. Bom, então aqui, pessoal, o que você vai precisar para responder essa primeira etapa? É justamente isso aqui que está abaixo da estação de aprendizagem, os materiais, as ferramentas e instrumentos de medição. Então, são todos os equipamentos que vai ser necessário. Então, aqui, ó, a gente vem aqui no livro, a gente já consegue até responder essa primeira etapa aí, ó. Vamos lá, fundamentos elétricos. Aqui, ó. Aqui, ó, materiais, ferramentas e equipamentos, ó lá, tipos, características e aplicações, então ferramentas manuais elétricas para o eletricista. Então, são essas ferramentas aqui. Então, lá na página 58, ó. Aí, ó. Então, seria as ferramentas que um eletricista tem, né? Pode ser outros também, pessoal. Ok? Pode ser outros aí que vocês acham que sejam pertinentes. Pode pesquisar na internet também. Que aquilo ali são, vamos dizer assim, as ferramentas básicas aí. Ok? Então aqui, pessoal, essa é a primeira etapa. A segunda, vamos lá. E consiste a segunda etapa em um arquivo, então, eletrônico de texto, né? Então, vai usar aí, pode... Aqui fala arquivo eletrônico de texto, pessoal, você pode fazer digitado ou à mão. Fica a critério de vocês aí, bom? Relaciona os métodos de instalação dos condutores e informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. Então, lá na situação problema, pessoal, a gente tem aqui, ó, esse aqui, então, lá que eu peguei por aqui, ó, da situação de aprendizagem, né? Situação de aprendizagem, e vem aqui, ó, SAP 3, né? Então, cliquei aqui, eu tenho a descrição dele aqui. Então, lá na história, lá, pessoal, no diálogo lá entre os dois funcionários, você viu que eles deram alguns dados ali, né, que eles pegaram. Então, por exemplo, a temperatura dos cabos lá que eles mediram foi 83 graus, a tensão fase neutra é 216 volts, e a área de transversão, o corte dos condutores, é 10 milímetros quadrados. E o método de referência para instalação é A1. Então, por exemplo, agora que você tem mais informações, faça uma relação dos métodos de instalação dos condutores de acordo com o NBR 5410, bem como descritivo sobre ele. E, além disso, acrescente informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e diversos diâmetros de condutores. Então, aqui, pessoal, vocês vão utilizar esse aqui, ó. Tem essas informações dos condutores. Deixa eu só dar uma olhada se tem a 5410 aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Tem, ó. Então, aqui, ó, na folha de resposta, lá, ó. A folha de resposta ó, já dá até para fazer, ó. Falar a primeira etapa, a elaboração da lista de equipamentos necessários, suas características e finalidade da utilização desses equipamentos. Então, nós vamos colocar a imagem da ferramenta, quais são suas características e por que você está utilizando aquela ferramenta, né? E aqueles equipamentos. E a etapa 2 está justamente na elaboração da relação dos métodos de instalação dos condutores de acordo com o NBS 5410. Informações, então, sobre capacidade de condução do corrente para os métodos listados nos diversos diâmetros de condutores.
Deixa eu só ver aqui, pessoal, se esse aqui também tem. Peraí, deixa eu só dar uma olhada. Deixa eu só olhar. Não, não tem. Que ele tem ali, ó, então, método de instalação definido na tabela 1. No meu problema, ele definiu, então, que o método de instalação é o A1, né? E é de 10 milímetros quadrados. Então, aqui, ó, eu tenho uma capacidade de condução de corrente. Então, lá se eu tenho, para esse método A1, se eu tenho para o método A1, para uma seção nominal de 10 milímetros quadrados, né, uma bitola de 10 milímetros quadrados, quando fala em seção nominal, também pode falar bitola lá, certo, pessoal? Geralmente é o nome mais tecnicamente que se fala aí. Então, se eu tenho dois condutores, eu posso, então, ter uma condução máxima de 46 amperes, para não ter problema, então, de superaquecimento ou de desgaste desse meu condutor. Ou se eu tenho 3 condutores carregados, então diminui, eu tenho que usar então 42. Então, se vocês observarem, se eu aumentar o meu número de condutores, eu diminuo minha corrente, por mais que eu tenha uma bitola com um tamanho razoável. Porque justamente, se eu tenho a corrente gera efeito Joule, né? Ela vai esquentar, por mais que o meu fio seja considerado perfeito, né? Mas ele gera atrito, a corrente gera atrito, e esse atrito, por efeito Joule, gera aquecimento, né? Então, se eu, vamos dizer assim, sobrecarrego o meu condutor, eu tendo a gerar efeito Joule. Então, eu posso esquentar, então, o meu condutor e entender danificar o meu equipamento. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se tem a 5410 aqui disponível. Deixa eu só dar uma olhada aqui na biblioteca. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Virar complementar. Não, não, tá. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada. Se não tiver, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Ok? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Contexto, substâncias simples e substâncias mediadas. Substâncias simples vão ser aquelas formadas por água, Não tem, pessoal. Vou colocar então a 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão. Deixa eu só baixar ela aqui. Já vou baixar e disponibilizar ela aqui para vocês. Só um minutinho aí, pessoal. Pode qualquer coisa rápida aqui. Deixa eu só. Só um minutinho aí, turma. Deixa eu. excelente. Então, substâncias são aquelas formadas por água em elementos. E uma coisa muito importante é o seguinte: usar a tabela periódica, a gente vai usar bastante, né? Existem uns quadradinhos, cada quadradinho Rapidinho aí, pessoal. Só um momento que eu vou só adicionar esse NBE que era para estar aqui. Mas o que eu quero mais agora é sobre os símbolos. Esse elemento que esse símbolo, ele sempre vai ser uma. Bom, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. O que que pede uma outra etapa ali do. Então, o que que pede a outra etapa do exercício? Então, relacionar, né, os métodos de instalação dos condutores
e informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados. Então, além desse aqui, ó, que eu acabei de falar, que é esse aqui, vocês vão precisar também do da NBR 5410, que fala de instalação aí de diversos modos de instalação. Então, vamos lá, deixa eu abrir deixa eu só abrir com vocês ela aqui, ó. Pronto, eu disponibilizei aqui, pessoal, deixa eu só mostrar, eu disponibilizei na biblioteca. Então, NBR 5410. Então, aqui, ó, eu tenho a norma NBR 5410. Então, ali, ó, a norma aqui, pessoal, ela é bem extensa, certo? Não precisa ver tudo, é só caso, ela é para consulta mesmo. O que a gente vai precisar aqui é dos anexos. Então, o anexo a gente vai precisar aqui, deixa eu só dar uma olhada. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. É um dos anexos lá no finalzinho. Aí ela já vai ter uma diferença, não vai ser Isso aqui, pessoal. Achei. É aqui, ó. Então, aqui, ó. E esse aqui, então, os diferentes métodos de instalação. Então, como falou lá, ó, o meu método de referência lá que falou é o A1. Então, ele tem dessa forma aqui, ó. Então, os condutores são isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede. Então, na situação do meu problema lá, tá dessa forma. Então, está. E esse aqui são os diferentes tipos que podem ser colocados. Então, vocês vão falar de cada um deles aí. Que é praticamente colocar um de cada aí, né? Ô Anderson, boa Pode falar. noite. Boa noite. Esse NBR aí, ele vai ficar na biblioteca pra gente Tá, consultar? já está disponibilizado lá. É porque não estava antes, vou colocar ele lá. Ah, certinho. Certinho? Então, vocês vão basicamente colocar esses tipos de instalação aqui, né? Como está até falando olha lá, ó, relaciona os métodos de instalação e informações sobre capacidade de condução. Então seria essa parte aqui da NBR e esse aqui da capacidade de condução de corrente, correto? Essa é a etapa 2. Bom, a etapa 3 aí, pessoal, em um arquivo então eletrônico de texto, indique então qual é o problema na instalação do equipamento. Realize os cálculos que comprova o problema e apresente sugestões de melhoria. Então, deixa eu só pegar aqui a folha resposta, pessoal. Abrir ela de novo aqui. Então, aí, como estava aí, né? E indicação do problema na instalação do equipamento. Quais são os dados, pessoal, que a gente tem para falar, para responder essa etapa aqui, ó? Então, realiza os cálculos. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá, ó. Você verificou no catálogo do moinho que sua potência nominal é de 13.300 watts e seu fator de potência é aproximadamente 0,89. Então, de posse das informações, indique qual o problema na instalação do equipamento e apresente informações convincentes que provem sua teoria. Também indique qual a sua sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos necessários. Então, deixa eu só pegar aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, deixa eu só pegar aqui minha colinha aqui, pessoal.
Então, aqui, pessoal, como é que é o raciocínio? Então, que é os dados? Que lá é 216 volts, né? Então, lá o meu moinho lá de PVC está com 216 volts, tem uma potência de 13.300 watts e fator de potência de 89. Como se calcula potência? Potência é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ. O que é esse cosseno de φ? É o fator de potência. Então, com esses valores aqui, ó, então eu tenho a potência de 13.300, eu tenho a minha tensão de 216, eu quero achar a minha corrente. E o fator de potência é 0,89. Então, multiplica aqui 216 por 0,89 e passo ele dividindo pelo 13.300. Então, aqui, ó, eu tenho 69, então, 0,18 amperes. E observando a tabela, então, de condução de corrente, que é essa daqui, né? E a referência dele é A1, então conclui-se que a alimentação do equipamento está subdimensionada, né? E, de fato, né? Se eu olhar aqui, ó... Então, se eu olhar aqui, de fato, ó, é instalação A1, 10 milímetros quadrados. As duas correntes que pode ter aqui, ó, 46 e 42 amperes, e a minha corrente deu 69,18 amperes. Muito alta, né? Bem mais alta. Então, posso falar que a alimentação do meu equipamento está subdimensionado. Então, desconsiderando outros fatores que a gente pode fazer, substituir os condutores por outra seção nominal. Então, para pegar mais ou menos aquele valor de 69, eu tenho que achar uma outra seção nominal aqui, ó. Ô, Anderson, 69. Oi, pode falar, Tadinho. essa seção nominal seria o cabo, isso? Isso, a bitola do cabo. Você Entendi. lembra lá na situação, um problema que estava falando que era de 10 milímetros quadrados? Aham. Então, por exemplo, 10 milímetros quadrados, pelo método de instalação, que é o A1, pela referência, olha lá, tá vendo? Ele tem a capacidade de 46 e 42. Só que, pelos dados, você lembra lá na situação também, lá, os dois funcionários pegaram que é a potência do meu aparelho, que é de 13.300 watts, a minha tensão, que é de 216, e o fator de potência de 0,89, né? Então, eu achei uma corrente de 69,18. Poxa, se eu achei então uma corrente de 69,18, então justifica por que está dando aquecimento lá no meu moinho, lá na minha fiação, né? Então é uma corrente muito acima do que uma seção nominal lá, uma bitola de 10 milímetros quadrados suporta, não é? É, Então, realmente. então, de fato, né, o que que eu vou, então, está subdimensionado. Vou precisar, então, achar uma seção nominal, vou ter que trocar a fiação, por exemplo, lá, que suporte isso. E de onde eu vou tirar? É justamente esse cálculo que eu achei de referência. Eu vou vir aqui na tabela, vou considerar, obviamente, o mesmo método de instalação, só que agora que aguente uma corrente de 69. Bom, para colocar aí com folga, com a margem de segurança, posso escolher um aqui de 25 milímetros quadrados, concorda lá? Que ele vai suportar tanto 80 amperes quanto 73. Então, posso utilizar, né? Então, tá dentro, né? Mas faz, então, tem aquilo que a gente Ah. enxerga. Tá? Nem enxerga alguma Certo, coisa. pessoal? Então, é isso aí. Conseguiram entender aí essa parte aí do... Ô, Anderson, igual esse conteúdo fica salvo lá na biblioteca, é igual o SAP 1. No começo eu não consegui fazer, né? Mas hoje eu olhei direitinho, consegui Como eu disse no responder começo, várias questões aqui. Não, No fica... caso, assim, de repente não dá para a gente tirar a dúvida, mas se a gente olhar assim mais vezes, a gente consegue fazer. Pode dar sim. Não, aí a aula é gravada justamente para isso, Tadini. Se quiser, para rever, rever. Se quiser também, se tiver com dúvida também, só mesmo que no vídeo não entendi bolhufas, pode falar comigo aí, viu? Pode me chamar aí, menciona aí, ó, se não entendi aí a cena. É igual o caso aí do Baltazar, vou até fazer vou fazer aquele exemplo da SAP 1 mais minuciosa aqui, mais
destrinchado aqui para poder ajudar vocês aí, correto? Outra questão também é porque nas folhas de resposta eu não estou conseguindo digitar lá, sabe? A, Ah, a descrição do passo a passo para identificar. Aí entendi. eu tô conseguindo fazer na folha aqui, né? Mas seria bom eu Cê- fazer lá, né? não, você está fazendo, Mudar. você tá fazendo na mão ou... Sim, estou fazendo as contas aqui escrito no papel, né? Na Não, folha de não papel. tem, não tem problema não, Tadinei. Você pode fazer dessa forma. É só se você quiser utilizar a folha-resposta, também pode. Eu não tenho todo esse rigor. Só porque assim, aí, por exemplo, por que que é bom você, por exemplo, fazer digitado? Aqui eu não tenho esse rigor, mas, por exemplo, você está numa indústria, numa empresa de mau porte, mais rigorosa, tá mais para uma multinacional, aí vai exigir que você faça uma coisa padronizada, sei lá, no Word, no Excel, o que quer que seja. Aí eles vão precisar que você tenha você abre mão desse conhecimento, né? Lance mão desse conhecimento, né? De editor de texto. Você está tentando acessar o editor de texto por onde, Ednei? Pelo celular ou pelo computador normal? Estou tentando pelo computador aqui, aí eu vou Pelo lá nas folhas de resposta, quando eu coloco para digitar o que está no caderno que eu fiz, não dá certo. Geralmente, Tadinei, quando você baixa aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Quando baixa, ele já vem dessa forma aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui com você. Aqui, ó, folha de resposta. Aham. Olha lá, ó, tá vendo? Ela vem já com esse botãozinho aqui, habilitar a edição, ó. Tá vendo? Ó, eu não consigo. Olha lá, vou tentar digitar, ó, tá vendo? Não É vai isso, nada. é isso que está aparecendo aqui Aí no aqui, meu. ó, você tem que aparecer aqui, ó, habilitar edição, ó. No momento que você Aham. habilitar a edição, habilitou a edição, pronto, agora você consegue editar lá. Eu consigo pôr o nome, consigo colocar aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer as alterações, Entendi. Então, vou certo? tentar fazer dessa Pode, forma aqui isso para ver se pode, eu consigo. pode tentar, mas falando, se quiser fazer à mão, não tem problema. Eu não tenho esse rigor, eu só falo porque assim, aí nas empresas tem os rigores, né? Cada um vai ter um nível de exigência, e obviamente, né? Mas é bom a gente aprender a fazer no computador também, né? Assim, eu não estou falando, é sempre bom conhecimento, né? Nunca é demais você conhecer uma coisa nova, Aham. né? Beleza. Mas tudo certo. Mais alguma dúvida aí, pessoal, com relação a SAP 3? Bom, aí não havendo dúvidas aí, pessoal, vou então fazer vou falar então da SAP 1, nessa questão aí do circuito, né? Eu vou tentar fazer de uma forma mais detalhada, mais minuciosa, para ajudar vocês aí, tá bom? Aí caso tenha mais dificuldade, pessoal, aí eu trabalho mais exercício, certo? Para tentar fazer o mais didático possível. Então, vamos lá, pessoal, vou compartilhar uma tela em branco aqui com vocês. Então, vamos lá. Estão visualizando meu quadro aqui em branco aqui? Mousezinho. Estão vendo aí? Que não tá aparecendo, não, Anderson. Não, eu vou fazer um risco aqui. Apareceu aí? Não, na minha tela aqui tá tudo escuro, sabe? Vai abrir de novo aqui, pessoal. Deixa eu só ver se... Não apareceu aí, ó. Vou fazer uns monte de rabisco aqui, ó. Ver se tá aparecendo na tela. Não tá, não? Não, no meu aqui tá aparecendo compartilhamento de quadros de comunicações em andamento. Só isso? Não aparece nada para... Não. Não? Então eu vou fazer o seguinte. Vou compartilhar a tela. Vou pelo Word aqui, certo? Vou usar um arquivo em branco aqui. Então aqui, deixa eu só mudar aqui a orientação para paisagem. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer
Eu vou fazer o circuito aqui. Então, vamos lá. O circuito lá da minha situação de aprendizagem 1 é assim, ó. Então, eu tenho uma fonte. Aí eu tenho uma resistência. Aí ela bifurca, né? Vamos dizer assim. Ela vai ter, então, dois caminhos. Aí eu vou ter uma outra resistência. E outra resistência aqui, correto? Aí vem aqui, fecha. Então, um circuito típico aí, pessoal, ele tem geralmente essa cara. Então, eu preciso de uma fonte, né? É uma fonte aí de tensão. Nesse caso aqui, ela é de 70 volts, correto? A outra aqui é uma R1, chama de R1, que é de 10 ohms. Deixa eu só apagar isso aqui, pessoal. Ela é de 10 ohms. A R3 aqui, essa aqui é a R3, ela é de 30 ohms. A R2, ela é de 20 ohms. E a R4, ela é de 50 ohms. Então, vamos lá, pessoal. A minha corrente, ela vai de um sentido a outro. Vou colocar que a minha corrente ela vai para esse sentido aqui, certo? Então, a minha corrente, vou chamar ela de I, né? Ela percorre aqui, ela vai ter a mesma intensidade passando aqui. Ela vai passar aqui. Quando ela passar, vamos fazer o caminho aqui. Então, a minha corrente vem, passa por essa minha resistência, ela vai gerar uma tensão. Desculpa, pessoal. Aí a corrente vai passar aqui, ela vai bifurcar, ou seja, ela vai ter dois caminhos. Ela vai ter esse caminho e esse outro aqui. Vou chamar então vou chamar esse I aqui de I1, corrente 1, correto? Então essa Correto. aqui é a corrente 2 e essa aqui é a corrente 3. Então aqui, ó, ela vai passar por essas resistências, vai gerar uma tensão e as duas correntes vão se somar, que vai ser I1. Vai voltar a ser I1, que vai ser a mesma corrente que passa aqui, ó. Então aqui, o que eu já posso afirmar aqui, ó? Que I1, que eu posso estabelecer de relação aqui, que I1 é igual a I2 mais a corrente 3, certo, pessoal? Concordo? Isso aqui chama de lei dos nós. Então, a mesma corrente que entra, a mesma corrente que sai, certo? Então, só já assim, exemplificando para vocês aí. Beleza, então aqui eu já estabeleci uma primeira relação. O que eu vou precisar agora? Estabelecer o valor dessa corrente 1. Bom, como é que eu vou fazer para estabelecer essa corrente 1? Eu vou ter que achar a resistência total desse circuito aqui, ó. Então, eu tenho dois circuitos aqui que estão em série, que é o R1 com o R4, e dois que estão em paralelo, que é o R2 com o R3. Para a gente achar essa resistência equivalente, primeiro eu vou vir por aqui, ó, nessa que está em paralelo. Quando tem duas resistências em paralelo, como é que eu determino aqui, ó, resistência em paralelo? Vou chamar de RP. É determinado pelo produto, é o produto pela soma entre as resistências. Então, seria o produto entre R2 vezes R3 pela soma. Então, quando fala pela soma, então é dividido entre R2 mais R3, correto? Então, aqui, pessoal, vou chamar essa resistência paralela de RP. Qual que é o valor de R2? 20 vezes 30 dividido
20 mais 30. Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, pessoal. Desculpa, eu tô fazendo pelo... Então, meu RP aqui, pessoal, minha resistência em paralelo é igual a 20 vezes 30. Vamos fazer aqui a conta aqui no cantinho, ó, 20 vezes 30. Então, aqui, ó, 0, multiplicando, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 600. 600 dividido 20 com mais 30 dá 50. Para dividir, então, posso cortar aqui. Então, minha resistência em paralelo é 60 dividido por 5. Vamos dividir 60 por 5 aqui, pessoal. Ó. 60 por 5, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, minha resistência em paralelo aqui é 12 ohms. Então, eu ter uma resistência em paralelo aqui, então, o que eu posso interpretar aqui, pessoal? Então, quando eu tenho uma resistência de 20 ohms e uma de 30, quando os dois estão em paralelo, equivale a uma resistência de 12. Então, vamos redesenhar o meu circuito com a resistência paralela. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ficar a minha fonte, corrente, aí o meu R1, meu RP e o R4. Então, beleza. Então, aqui continua com 70 volts. A minha corrente continua a mesma, que é a I1. Aqui vai ser R1, que é de 10 ohms. Minha RP, que é de 12. E minha R4, que é de 50 ohms, correto? Entendi. Bom, aqui agora eu tenho 3 resistências que estão em série. Então, para eu achar a resistência equivalente dessas 3 resistências, quando está em série que está uma em sequência com a outra, por isso chama de série, né? Está um seriado com a outra, um em sequência com a outra. Então, o que eu faço? Eu vou somar essas resistências. Então, aqui eu vou chamar de vou chamar de RS, que é R em série. Então, eu vou somar R1 mais RP mais R4. Correto? Então, a minha resistência em série vai ser o R1, que é 10, mais a resistência, que é 12, mais 50. Somando tudo aí, vai dar 50 com mais 12 com mais 10, dá 62, 72 ohms. Ok, pessoal? Então, eu vou redesenhar o meu circuito com essa resistência equivalente. Vamos lá de novo? Ó. Então, tem aqui. A minha corrente continua a mesma, que é a minha I1. Opa. Vou chamar de I1. E a minha corrente e a minha resistência agora vai ter essa cara aqui, ó. Continua 70 volts. E vou chamar de RS. RS é de 72 ohms. Correto? Então agora, como eu tenho uma única resistência que representa todas as 4 no meu circuito, eu tenho a fonte de tensão, eu consigo achar minha corrente. E como eu vou achar essa minha corrente? Por essa relação aqui, ó, aquela primeira lei de Ohm. U é igual a resistência, no caso a resistência em série, vezes a corrente, que eu vou chamar de I1. A minha tensão é de 70 volts. A minha resistência é de 72 e o meu I1. Para resolver essa equação aqui, pessoal, eu preciso isolar o I1. Como o 72 está multiplicando, ele vai passar para a igualdade aqui, ó, dividindo. Então, ele vai passar dividindo. Então, logo, o meu I1 vai ser 70 dividido por 72.
fazendo minha conta aqui, ó, na calculadora, 70 dividido por 72, dou um Enter, olha lá, o 0. Então, fica 0,9722. Ok? Então, 0,97. Vou colocar só um 2 aqui, pessoal. Não vou colocar o outro, não. Amperes. Pronto. Achei a minha corrente I1. Certo? Então, se eu achei a minha corrente I1 aqui, ó, ela é de 0,972. O que que eu posso achar agora? Agora eu posso achar a tensão. O que eu sei também no circuito elétrico, pessoal, que, por exemplo, se eu passar uma corrente aqui, cada corrente que passa em uma resistência, a resistência, ela é justamente, o nome dela já fala, ela resiste, ela atrapalha o fluxo da corrente. Então, aqui, o que que eu faço? Quando eu tenho essa resistência aqui, ó, vai ter então uma diferença de potencial. Então, a corrente que passa aqui, ela vai gerar então uma tensão. Ela vai gerar uma tensão em R1. Então, como eu vou calcular essa tensão em R1? Então, a minha tensão em R1, olha lá, a minha tensão em R1, vou chamar de 1R1, é R1, R1 vezes a corrente 1. Então, a minha tensão em R1 é igual a R1, que é 10, vezes a minha corrente 1, que é de 0,972. Fazendo, então, os cálculos aqui, ó, a minha tensão, então, vai ser 10. Vamos lá de novo, ó. 10 vezes 0,972, aqui, ó, 9,72. 9,72 volts, correto? Então, aqui eu sei qual que é a minha tensão. Bom, aqui também vai me gerar uma tensão, só que I3 e I2 eu não sei ela ainda, né? Eu não sei ainda qual que é essa corrente, correto? Correto. Deixa eu só ver. Bom, então agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Então eu achei a minha tensão em R1. Como é que eu vou, só retomando o raciocínio aqui, né, pessoal? Então, como é que eu vou achar a minha corrente 3 e 2? Através da minha resistência equivalente. Eu não achei uma resistência que representa esses dois aqui, que é 12, né? Então, aqui ele vai gerar, então, também uma tensão. Então, a tensão vou chamar de tensão na resistência em paralelo, é a resistência em paralelo vezes a minha corrente, que é I1. A minha tensão aqui, ó, é o que eu vou achar, né? Tensão em RP é igual a RP, que é 12, vezes a minha corrente, que é 0,972. Então, a minha tensão aqui na minha paralela. Então, 12 vezes 0,972, ó. Então, vamos lá. 12 vezes 0,972. Então, vai dar 11,664 volts, certo, pessoal? Então, a minha tensão aqui, ó, vai ser de 11,664. Se eu voltar aqui, ó, fazer um caminho inverso, então essa minha resistência agora, eu voltar para a minha resistência de 20 de 30, a tensão, então, vai ser igual aqui e aqui, só que a corrente vai ser diferente. Então, como a tensão é a mesma, a corrente vai ser diferente. Então, como é que eu vou achar, então, aqui, ó? Então, agora eu vou achar a tensão em R2 e em R3. Como eu vou fazer isso? A corrente em R2 e em R3. Então, aqui, ó, o 2 é igual a R2 vezes I2.
O 2 eu sei que é de 11,664, correto? A minha resistência 2, ela é de 20. E o I2, pessoal, o I2 é o que eu quero achar. I2. Então, aqui, ó, o 20 está multiplicando o I2. Numa equação, ele passa, então, da igualdade multiplicando, ele passa dividindo. Então, aqui, ó, I2 é 11,664 dividido por 20. Então, aqui eu vou achar a minha corrente, que é de... Eu só fazer o cálculo aqui, ó. Então, 11,664 dividido por 20, pronto, 0,5832 amperes. A mesma coisa eu vou fazer para o R3, certo, pessoal? Conseguiram entender aí o raciocínio? Sim, eu mesmo consegui. Ok, Baltazar, conseguiu entender aí? Tô indo devagarzinho aqui. Não, mas vamos lá, a gente vai... Aí agora, depois aqui vocês fazem do resto, que o raciocínio é o mesmo. Por exemplo, para calcular do R4 é o mesmo raciocínio para o R1, que é de 10 ohms. E para calcular a corrente no I3 é o mesmo raciocínio para calcular a corrente 2, que é o mesmo desse aqui da resistência em paralelo. Eu vou apagar aqui, pessoal. Eu vou apagar aqui só para mostrar como calcula, então, a potência. A potência, então, que lá pede para calcular a tensão, a corrente e a potência. A potência, pessoal, é meramente uma aplicação até mais rápida, ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Isso aqui é uma coisa que acontece. A reação química ela acontece no real, né? E a equação química é a representação gráfica do que acontece. Então, eu pego Vamos lá, pessoal. A potência, então, ela é dada pela relação tensão vezes a corrente. Então, por exemplo, a potência ali em R1, vou chamar de P1, que ela é? A tensão que eu calculei, que é de 9, lá aproximadamente de 9,7, vezes a minha corrente, que é de 0,97. Então, lá fazendo, dá mais ou menos 9,409 watts. Correto? Então, aí, pessoal. Então, já tendo posse dessas aqui, fica fácil calcular a potência. A minha SAP, ela me impõe duas condições lá, né? Então, ela impõe condições quando o R2 está em curto-circuito e quando ela está em aberto. Então, quando está em curto-circuito, pessoal, eu vou apagar aqui e fazer o equivalente aqui, ó. Então, quando está em curto-circuito, pessoal, como funciona? Então, tem a minha tensão, aqui está uma resistência. Vamos lá, 70 volts, 10 ohms. Vou escrever rapidinho aqui, pessoal. 30. Então, quando o meu, por exemplo, está em curto, pessoal, é como se essa resistência aqui, ó, R2, que é de 20, quando ela está em curto, é como se ela não existisse.
Então, a minha corrente, então, ela sempre tende a ir para onde tem menos resistência. Então, a minha corrente vai aqui, ela passa aqui, ó. E é como se não houvesse essa resistência. Então, aqui, ó, é como se ela não existisse, ela passa direto. Então, ela passa direto e vem para cá. Então, ela nem passa pelo de 30. Então, também é como se essa resistência de 30 nem existisse. Então, é como se só tivesse, então, a corrente de 50 e de 10. Ou, perdão, a corrente não, a resistência de 50 e de 10. Que aí elas são duas em série, é só somar e fica 60 ohms. Aí o raciocínio é o mesmo que eu fiz aqui, considerando meu circuito normal, correto? Então, por exemplo, tensão em 3 não vai existir, ela vai ser zero. E também não vai ter tensão em 2, correto? Mesmo vale para as potências. E quando eu tenho o R2 em aberto, pessoal, o que que acontece? Então, eu vou só fazer mais de novo aqui. Então, eu tenho o R2, o R4 e tem um paralelo aqui, né? Então, aqui eu tenho 10, 30, 20, 50. Correto? Então, vou só colocar o símbolo aqui. Bom, o que que fala que está em aberto? Em aberto é como se eu viesse aqui e cortasse o fio aqui, ó. Então, se ele não é como realmente se eu tirasse a resistência aqui fora. Eu tiro a resistência aqui fora, então a minha corrente, obviamente, ela vai passar por aqui, né? Então, ao invés de, aí eu tiro essa resistência de 20, aí fica então a resistência total de 50, 30 e 10, que dá de 90 ohms, certo? Então a corrente ela vai fazer isso aqui. É como se eu cortasse aqui e não existisse essa parte, ó. Então, deixa eu só, deixa eu só apagar essa parte específica aqui, pessoal, porque aqui fica o seguinte, ó. Entendeu? Ó, como se não existisse. Entendeu? Então, meu circuito fica dessa cara aqui, ó. Então, eu tirei fora a minha resistência de 20, correto? Aí ela fica dessa forma. E o raciocínio é o mesmo. Fica, então, agora 90 ohms de resistência total e aqui as tensões é das mesmas formas, tensão e a potência. Certo aí, ô Baltazar, tudo ok? Tudo. Ficou mais tranquilo aí agora, deu para enxergar melhor aí Tá aí o raciocínio, Eu Baltazar, é não. o mesmo. Foi, pode. Esse aqui, no caso aqui, eu vou. Onde tem esse 50 no meio aqui, vou fazer 10 mais 50. Esse do meio aqui eu não vou somar, não, no caso. No, você tá falando esse aqui que eu tô passando o mouse? Não, no outro, à direita. Esse aqui? Não, ele vai somar, tá vendo? É como se, na verdade, eles estão em série. Então, eles Então, estão em aí ele série. vai Somos 10 50 mais com 50. 30 mais 50. Aí dá 90 ohms de resistência total. Aí, no caso, é 30 embaixo aqui. Não, mas aí ele tá em série. Então, você Ah, esquece. tá. Ele é porque eu tô falando aqui, ó, é como se tivesse assim em série. Ó, tá um enseriado com o outro, né? Ah, tá. Certinho. Ô, Não, Anderson, eu tô entendendo que eu tava fazendo a soma errada, só dos dois laterais. 50 mais 10 só aqui, ó. Não, Aí eu não. tava conseguindo Aí chegar à nesse, resposta. quando fala o R2 aberto, aí você considera o de 30. Quando fala um R2 em curto-circuito, aí o R2 também não existe e o de 30 também não. Aí fica só o de 50 e o de 10. Ah, tá. ô, Entendeu? Anderson. Pode falar. Então, no caso aí, quando ele está em curto, aí tira os dois, é? Isso. É como se o de 20 não existisse, mas ele é como se o de 20 aqui não existisse. Pneu de Aí 30. e o de 30 também você pode tirar, porque Esse, porque como ele vai ter resistência, ele vai passar onde está um curto, que é o de 20. E não vai ter tensão em 20, porque ele vai estar em curto. Aí eu vou fazer só 50 mais 10. Isso. em Ah, tá. aberto, você soma os três. E aberto você somos três. Aí tira o de 20, fica o de 30, o de 10 e o de 50. Aí no caso aqui embaixo. Entendi.
Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí, questionamento? Tranquilo. Tô começando a pegar as manhas. Pegando as mães? Não, então é isso aí, pessoal. É bom que tá pegando já o jeito aí. Qualquer coisa a gente faz aí de novo. A gente faz mais alguns exemplos aí. Ok, então, pessoal. A primeira aula eu apanhei bastante. Sim, é a primeira vez que eu tô aprendendo esse trem, essas contas, mas Amador, não tem dificuldade não, devagarzinho vai aprendendo. Não, vamos, aos poucos aí, a gente vai aprendendo aí, vai pegando as manhas aí. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Quer falar mais alguma coisa? Professor, Anderson aqui. Pode falar. Em relação à aula no sábado, como vai ser? Poxa, ela, até onde eu sei, o Anderson, ela é das 8 às 17, né? E eu faço o alinhamento e eu já faço o alinhamento previamente com o Casé e a Célia, né? E envio também todos os documentos e o que é necessário para o professor presencial aí, certo? Então, geralmente é bem alinhado, mais ou menos, o que a gente está fazendo. Se eu não me engano aí, se for a primeira aula de vocês vão ver sobre circuito elétrico. Vocês vão pegar, fazer esse circuito na prática. Vai usar um protoboardzinho lá e vai ficar testando. Vai colocar um multímetro para fazer as medições. Então, essas medições que vocês fazem aqui na teoria, vocês vão ver na prática, né? Então, vocês vão ver lá usando um multímetro, né? E também vendo instalações elétricas, uma parte de instalações elétricas aí, pré-predial, né? Mas vai ter alguma atividade avaliativa ou não? Não, lá é avaliativo, aí só que conta no presencial, que faz parte daqueles 51 pontos que é do momento presencial, né? E isso aqui que vocês estão fazendo comigo é os 49 pontos do EAD, né? São as atividades à distância. Certinho, então. Certinho? Então, pessoal, mais alguma dúvida aí, questionamento? Tranquilo. Então, bom, pessoal, então aí não havendo mais dúvidas, vou finalizando então por hoje, né? Caso tenham dúvidas, então, algum questionamento, não deixe de procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Bom, então vou desejar então a todos uma boa noite aí. Fiquem então todos com Deus e até a próxima Boa noite. noite.